aqui de novo. Take 3. Vamos lá, amigos. Vai dar certo. A gente vai falar sobre isso sim. Tá? A gente vai conversar. Não adianta querer esse papo aí de que religião não se discute. Aqui não tem isso. Vamos discutir religião e espiritualidade sim. Vai dar certo. Vamos ver. Agora vai. Ai, meu Deus. Vamos na base do teste. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo quantas vezes? Uma só e tá maravilhosa. Mas eu tô ouvindo um pouco ainda. Tá, vou tentar o fone de ouvido. Amigos, escrevam aí se vocês me ouvem uma vez ou duas. O que aconteceu com o seu fone, Vi? É. Oi, Ricardo. Tá eco lá na Nath. E aí eu não discuto. Cadê a sua esposa tecnológica para dar um fone para você? Não tô te ouvindo. Não, não te ouço. Oi, papai. Meu pai entrou na minha live. Olha que legal. Te mandei parabéns na semana passada. Viu? Mas não tô te ouvindo. Não. Não. Na dica. Oi, Liv. Não. Vai trocar de celular? Tá bom. Então eu vou falando aqui. E aí você pede pra entrar aqui, tá bom? Então, tchau. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar essa live sozinha hoje, por enquanto. Vamos ver se a Vilma consegue voltar. E para falar da espiritualidade versus religião, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Meu amigo até mandou uma mensagem falando, eu acho que é a mesma coisa. Peraí, vamos ver aqui do celular da Aline, gente. Acho que vai dar certo. Vamos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, falar das definições que tem por aí e E falar da aí? opinião pessoal. Eco, 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 eco. Eco, eco, eco. Eco, eco. Mas você tá me ouvindo? Eu tô, Ah, mas aí ficava eco pra todo mundo. tá. Tentar Oi, o fone Lucão. nesse. Peraí. Tentar o fone nesse. Oi, Fê. Não. Eu não te escuto. Você tá com o celular da Aline? Assim não tem eco, mas eu também não te escuto. É, a gente pode tentar o computador, talvez, eu não sei se dá, gente. Alô, alô, pessoal da tecnologia. Fala uma coisa. Vocês acham que dá para fazer live no computador, no Instagram? Tá, eu vou falar, eu vou falando. Demora um pouco, né, para chegar quando alguém fala alguma coisa. Compu não dá, tá? Não dá. Então, ó, vamos fazer assim. Já sei, tive uma ideia. Falar uma de cada vez. Você fica com o fone, aí a hora que você for falar, eu não falo nada. E aí só você fala, tá bom? Vamos um de cada vez, certo? Acene enquanto isso. Então, ó, é o seguinte. Oi? Não, eu tô lendo seus lábios. Mas você está assim. E agora?
Já sei. Sai, entra de novo e não põe o fone. Mas aí. Ah, não, mas aí não vai dar certo. Ó, você vai sorrir aí, você vai sorrir, acenar, escrever. Meu pai mandou a gente fazer em Libras essa live. Ainda não tem essa sabedoria. Cadê a minha prima Valéria para falar com a gente? Vi, vamos pensando aí o que a gente faz. Sai e entra de novo. Tá, vamos lá, vamos começar. Se não der certo, vai ser em Libras, vai dar tudo bem. Botão para aumentar o som. Depois, quando ela entrar de novo, fala isso. E aí eu lancei as perguntas nas caixinhas para saber se as pessoas praticam alguma religião ou se elas foram batizadas, né? E aí ficou meio a meio, 50% não pratica nenhuma religião, 50% pratica uma religião, mas mais de 90% das pessoas foram batizadas pela Igreja Católica. E aí a gente entra naquele, né, na história, vamos pensar na história. Somos, né, Brasil, país colonizado pelos portugueses, Igreja Católica. Então a maioria segue essa religião de base, tem essa religião de base, mas não pratica. Eu lembro até quando era pequena que eu falava que era católica não praticante, porque não ia à missa todo domingo, não é todo mundo que faz isso, né? Então acho que aí fica nesse 50% de quem pratica o catolicismo ou outras religiões e quem não pratica nada. Vamos tentar mais uma vez. E aí vem crescendo um movimento hoje no mundo. Eco. Abaixa o volume. Abaixa o volume. Mas aí você não me ouve. Peraí. Que assim eu te ouço. Peraí, modo. Peraí. Modo externo. Melhorou? Fala oi aí, pessoal. Oi, gente. Tudo bom? Tô entrando e saindo, mas vai dar certo. Melhorou? Som pra você? Não sei, vamos ver. Melhorou, eu acho. Tá bem baixinho o eco. Gente, dá pra aguentar assim? Falem aí alguma coisa, se não fica muito ruim esse eco. Então, Gia estava aqui introduzindo e falando abaixa. Sim, o que, papai? Tá muito ruim ou dá pra ouvir? Melhorou? A Beni falou que melhorou. Tá bom, então vamos. Estava falando aqui que o Brasil é majoritariamente católico, né? Eu não tô ouvindo Por conta nada. de colonização e essas coisas. E aí a gente é dividido, né, a quantidade de pessoas que pratica alguma religião, mesmo que não é católica, e quem não pratica nada. Mas que a maioria das pessoas foram batizadas pela Igreja Católica, né? E aí, nessa atualidade que a gente vive, um movimento gratiluz que vem dominando o mundo, as pessoas estão pensando mais em se espiritualizar, né? Em pensar na espiritualidade, não como uma religião. E aí eu fui procurar uns conceitos que falam que a espiritualidade é a busca por alguma coisa, né? A busca por algumas respostas, a busca pela elevação do ser. E acaba sendo também uma busca pelo autoconhecimento, que é o que a gente conversou bastante lá na sua entrevista, né? Quem não viu ainda, vai lá ver. E é isso, né? A gente vai por esse caminho que tem diferenças, né? A religião é uma coisa mais fechada, né? Porque tem ali o local da religião, né? O local de cultuar a religião, tem os templos, as igrejas, e tem as regras, tem o sagrado, né? Que a gente fala
gente fala até de outros sagrados, mas a igreja divide muito entre o sagrado e o profano, o que pode, o que não pode, o bom e o mal, o bem e o mal. E aí, pensando a espiritualidade, acaba sendo uma coisa mais livre, porque você não precisa ir nesse templo para cultivar a sua espiritualidade, né? Você pode fazer isso sozinho, você pode meditar, tem várias coisas que você pode fazer para trabalhar a sua espiritualidade. Aí, quando eu perguntei se as pessoas trabalhavam a espiritualidade, elas falaram que a maioria que respondeu falou que elas praticam isso fazendo o bem e cuidando de si. E não deixa de ser, né? Seguir um caminho que faz sentido com o que você acredita e, enfim, por aí. Uma introdução. Fala alguma coisa, você está conseguindo falar? Você está ouvindo pelo celular da Aline? E aí tá demorando, né? Tá me ouvindo bem? Sim, tá baixinho, mas tô ouvindo. Talvez, não sei. Isso, eu tô no esquemão aqui. Agora eu vou aumentar para falar. Então, beleza. Aí fica eco se eu ficar com fone, tá? Então, vamos fazer aquele combinado. Então, eu concordo com tudo que você falou, que a gente está pautado numa sociedade brasileira onde fala muito sobre aonde vieram daqueles que vieram antes da gente, o hábito de ser batizado, porque é o primeiro passo da fé. Não sei se todos fizeram por acreditar de fato na religião, mas fizeram, né? E hoje o sentido do para mim, que é o que une todas as religiões, é justamente a questão do respeito e do amor ao próximo. Fazer o amor, entender aquilo que é amor e praticar isso no seu dia a dia. E isso que você falou, que essas pessoas que te falaram, que é fazer o bem ao próximo e fazer o bem a si mesmo, eu super concordo, tem tudo a ver. Isso é espiritualidade. É você olhar para dentro e ver tudo de bom que tem em você e enfatizar esse tudo de bom em você. Transformar isso em coisas boas para os outros. Sim, e transformar. Minha vez. E transformar esses sentimentos, né, realmente em ações, fazer o bem para os outros. E eu acredito que muito dessas pessoas que não praticam nenhuma religião tem uma parte da história de que a igreja católica, principalmente, né, que é o que a maioria conhece mais, tem uma história de muita dominação, de poder e do uso do poder não necessariamente para o bem, né? E isso infelizmente ainda acontece em outras religiões, não só a católica, né? Dá para ver de tudo por aí, não dá para confiar, infelizmente, na boa fé, né, de todo mundo, que muitas vezes não existe. Então, acho que isso também afasta um pouco as pessoas, né, da igreja, do local e dessa comunidade, né, que fala que a religião é você realmente estar em comunidade, cultuando a sua fé, acreditando e seguindo essas regras, né? E aí na espiritualidade já é livre, não tem isso. Você vai praticar como você achar melhor, né? Ó, a Fabiane falou aqui que religião são regras e espiritualidade está no que sentimos. O eu, o ser maior e o próximo. Assim que pensa, a conectividade, é isso mesmo. É bem por aí, né? E a espiritualidade também tem esse ponto dessa conexão com o seu ser sagrado, né? Tanto que a gente conversou na semana passada do Theta Healing e na meditação a gente acessa o Criador, que pode ser você mesmo, que é, né? Que somos, que a nossa energia que movimenta tudo ao nosso redor e o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Acho que é muito voltamos ao ponto do olhar para dentro,
Mas aí, falando da comunidade, né, da igreja, lá na nossa conversa, você falou que quando você se afastou um pouco da igreja, você sentia falta disso, né? De estar em comunidade, estar com as pessoas. E aí, você encontrou, você encontrou a aldeia, né? A Aline acabou te mostrando a aldeia e um lugar que existem praticantes de várias religiões e até não praticantes, e todo mundo está lá no mesmo momento, se abraçando, sendo feliz. Fala um pouquinho desse processo e dessa volta à comunidade, assim, que você conta pra gente disso. É engraçado esse delay. Então, gente, já vou pedir desculpa pelo delay. Meu backstage aqui, minha esposa querida, ela me deu um grande suporte para conseguir fazer funcionar aqui os áudios, tá, gente? Mas caminhando de pouco em pouco a gente chega lá. Então, por motivos pessoais, eu sempre tive Deus e a minha religiosidade como uma parceria de amizade. Então, era como se fosse eu sempre tive Deus como um amigo grande que me defende de várias coisas. É aquela pessoa para quem você recorre quando você tá mal mesmo, quando tá ruim. E teve uma fase da minha vida que eu não entendia não entendia todas aquilo que acontecia na minha vida e eu acabava responsabilizando Deus em grande parte. Foi isso que aconteceu com a morte do meu pai. E aí eu me afastei um pouco da igreja, eu me afastei dessa necessidade de exercer religião, de exercer espiritualidade, e fiquei um tempo assim. E passou-se o tempo e veio começar aquela sensação de estar faltando um pedacinho de mim, uma extensão, uma verdade. E a sensação que eu tinha é que eu precisava de ajuda para evoluir como ser humano, para evoluir com relação ao outro. Porque eu acredito, de fato, que a gente aprende muito na convivência com o outro. Se a gente fosse ser sozinho, a gente, quiçá, não sei dizer se a gente conseguiria aprender. E o pouco que eu estudei na psicanálise, não. A gente não aprenderia nada sozinho. É isso. E, basicamente, eu já sentia a falta disso sem colocar nome. E eu sempre senti uma necessidade, um chamado por tentar entender o próximo na sua espiritualidade. Porque, para mim, desde sempre, foi muito marcada a minha vida com a espiritualidade, além da religião. Começou com a religião, mas muito intenso com a espiritualidade. Daquela pessoa de toda hora tá ali precisando dar pedir um help para essa coisa interior, para a centelha divina. E eu tava nessa, e eu tava sentindo falta e sentindo saudade, mas enquanto eu não fui lá e me confrontei com essa saudade, porque as medicinas trazem isso, tudo aquilo que você se dedica a mascarar, a anestesiar dentro de você, como dor, como falta, como comodismo, a medicina vai te falar: meu bem, senta aqui, vamos conversar. E foi isso que aconteceu, desde a primeira conexão. Ela me sentou no cantinho e falou assim: olha aqui a sua volta, olha aqui como é gostoso, o seu coração fala mais alto. E eu tive um momento em que o meu coração precisava falar com a certeza de que aquele ser maior, aquilo que eu acredito me ouvia, como eu muito tempo eu não falava. E ao mesmo tempo eu abri meu olho, porque quando você realmente se interioriza, se dedica para orar, para rezar, para fazer um rezo, em grande parte das vezes você fecha o olho porque o seu olhar é voltado para dentro, é para buscar aquele Deus que está lá dentro. E quando eu abri meu olho e vi outras pessoas de olhos fechados fazendo aquilo
com a sua verdade. E eu não estava ofendendo nenhum deles com a minha verdade. E eles não estavam se sentindo ofendidos com a minha. Eu falei, meu Deus, esse lugar existe. Existe. E foi isso. É uma saudade de viver em comunidade. Eu sou cria de grupos de jovens da igreja. Eu sou esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que foi para muitos encontros de jovens, carnavais com Cristo. Eu sou esse tipo de pessoa que só comecei a pular carnaval, ó, depois de muitos e muitos tempos na minha vida. E o que eu até chamo aquele grupo de oração um pouco de terapia em grupo, porque o que a gente rezava, a gente já ia com a Bíblia debaixo de um lado e papel higiênico do outro para chorar. Era assim. Era assim. E a gente abriu o coração das aflições da adolescência, que hoje, na vida adulta, tem outras aflições. Aquelas a gente superou. Mas naquele momento é tudo muito mais intenso. Naquele momento da vida que a gente não se conhece ainda e ainda tem que lidar com a necessidade de entender a existência dos outros que estão à nossa volta. Da família, dos amigos, da escola, dos primeiros passos para o emprego. Meu Deus, será que eu vou conseguir me sustentar algum dia? Enfim. E juntando tudo isso, era uma terapia em grupo, porque a minha angústia conversava com a angústia daquele meu colega, e hoje eu tenho um lugar onde todo mundo conversa com as suas angústias, horas a gente compartilha, horas a gente precisa de um tempo para fazer um simbolismo, para poder compartilhar, mas o legal é que tanto na... Travou. Voltou. Tanto na dor quanto na alegria, desculpa, gente, familiar meu tentando ligar. Então, tanto na dor quanto na alegria, a gente tem uma partilha. Eu consigo aprender com a angústia do outro, a enxergar o tamanho dessas angústias e o que a gente pode fazer. Porque esse é o legal. As histórias, as origens e as visões diferentes nos fazem olhar para um outro canto, de um outro jeito, que faz parecer, faz entender que existe outras saídas para aquela situação que na dor nunca tem saída. A dor É cega. muito. Você falou muitas coisas legais. Chegou a tempo, som. Você falou muitas coisas legais e disso de compartilhar os sentimentos, né? O estar em comunidade vem disso. E bem ou mal, e tem 1 milhão de caminhos para a gente chegar e olhar para essa espiritualidade com 1 milhão de nomes, né? Porque isso pode ser uma psicoterapia, pode ser um psicodrama, pode ser uma meditação, pode ser ver um vídeo no YouTube. A Monja Coen é ótima para você se conectar com a sua espiritualidade, né? Que ela fala de um jeito maravilhoso, fácil, ela é super, super divertida. E tem muito Maravilhosa. caminho. E a gente encontrou esse caminho de conexão com as medicinas da floresta, que eu até falei no meu vídeo dessa semana sobre o rapé, e aí tem o rapé, a ayahuasca, a sananga e o tabaco, que nada mais é do que um tipo de retiro espiritual em que você utiliza dessa sabedoria ancestral, que são as medicinas da floresta, para você abrir esse caminho, para você justamente tirar essas máscaras, né? Como a Joma falou. Tirar. Você vai ver o que você tem que ver de olho fechado, né? Você vai olhar para dentro na marra, porque é o único caminho. E acho que isso é legal. É muito, muito legal esse retorno à espiritualidade por esse caminho. Mas, como eu disse, todos os outros são válidos. E as religiões, muitas vezes, julgam muito a outra religião ou o outro método, né? Não, isso não pode. Só a minha é certa, só a minha vale, só o meu Deus existe.
E acho que isso está mudando, porque a gente está vendo que é tudo a mesma coisa. Né? Um Deus, uma força da natureza, sei lá, não sei o que vocês têm como esse algo além da matéria, né? E acho que esse momento de quarentena, já falei, né? Falo em todos os vídeos, obrigou a gente também a olhar para dentro sozinhos, na marra, sem a ajudinha da igreja, sem a ajuda de ir, né? Lá na aldeia. Foi um momento da gente procurar a nossa espiritualidade por si mesmos, né? Porque eu estava até lendo aqui antes, procurando umas coisas sobre isso, falando sobre a ansiedade, a depressão, que no Brasil vem sendo as doenças mais incapacitantes. E, entrando nessa questão da saúde, a espiritualidade já entra na definição de saúde, né? Como o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Porque se a gente, no meio da correria do dia a dia, vai, trabalha, volta, vai, acorda, trabalha, come, volta para casa, dorme, e aí vira esse ciclo. A gente não para, né, para pensar. E às vezes, até quando para rezar, como a gente aprendeu quando era criança, à noite, acaba até isso virando um automático. A gente reza e nem presta atenção no que está falando. E às vezes você não precisa rezar essa oração que você aprendeu quando era criança. Para, pensa como foi seu dia. Olha para você, agradece, né? Vamos ser gratiluzes e agradecer, porque a gente passou por mais um dia, a gente sobreviveu, né? E conseguiu finalizar. E beleza, isso pode ser a sua espiritualidade, a sua conexão com você. Né? Muito isso de olhar para além desse físico, né? Muito, muito legal. E falando das religiões, né, diferentes, a Aline pediu para perguntar como que você lida com uma mulher macumbeira em casa. Como foi esse choque de religião aí para você? Conta pra gente. Conta. Ai, maravilhosa pergunta. Ai, gente, eu vou abrir meu coração, tá? Vamos lá. A primeira vez que ela acendeu uma vela de preto velho aqui em casa, a metade da vela é branca, tá, gente? A outra metade é preta. Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa muito fantástica quando chegasse na parte preta e eu passei um bom tempo da minha noite sem dormir, olhando para ver o que a parte da vela preta ia fazer, porque eu nunca acendi nenhuma vela colorida na vida até então. Hoje já tô comprando sal grosso para falar com todas as entidades de esquerda. Já tô nesse nível. Então, as nuances, né? Mas o que acontece? Eu olho e eu vejo a Aline. Eu não vejo só a doutrina que ela segue. Eu vejo a Aline que não pensa duas vezes, ou várias outras pessoas que são da Umbanda, que não pensa duas vezes de pegar o que tem e se tiver um prato de comida vai virar dois, porque vai dividir. Eu vejo isso. Eu vejo a pessoa que parte da religiosidade, parte dos preceitos da religião é fazer a doação. Você precisa doar, você precisa separar alguma coisa da sua casa, comprar uma coisa nova, dar de presente para uma grávida, para um idoso. E eu tô vendo isso, gente, é isso que eu tô vendo. A religião te impõe regras, mas a espiritualidade te coloca na sua frente pessoas. E você tem que entender que hoje muita gente usa a religião como um escudo para poder julgar os outros. Eu posso dizer por experiência própria que eu sempre tive um receio, posso dizer até um temor, porque eu fui, a minha fé foi embasada nisso, de que qualquer preceito religioso que tivesse relacionado a mais de um Deus, que estivesse relacionado às entidades de esquerda, por exemplo, que era uma coisa ruim, que eu tinha que encarar isso como uma coisa
é uma coisa má e que eu devia estar passando longe disso. E aí eu conheço a Umbanda. A Umbanda que respeita as pessoas, que cada entidade simboliza uma qualidade, uma potência do ser humano, que é um rosto dado por uma potência, que existe uma entidade para falar de amor materno, tem uma entidade para falar de força, tem outra para falar de justiça. E eu vejo que o conselho que toda essa religião te dá é: doe para uma grávida, doe para alguém, faça o bem. Faça o bem e se limpe. E não deixe que as coisas ruins conversem com você. Eu estava na minha primeira aula de psicanálise, o professor falou assim que as pessoas que têm depressão, que chegam a cometer algo contra a própria vida, a tentar contra a própria vida, são pessoas que passaram pelo mundo e não encontraram um interlocutor, alguém com quem se identificasse para poder conversar. Então, dentro da prática da espiritualidade e dentro da prática da religião, o intuito é você ter alguém com quem, a sua alma ter com quem conversar, com outra alma. Por isso, eu vejo a importância da vida em comunidade. E que você não tem que se anular mais, sabe, de forma a deixar de existir para poder pertencer a um lugar. Você tem que se combinar. Hoje em dia já existem movimentos ecumênicos, né, onde, por exemplo, existem várias doutrinas para a religião cristã, por exemplo, e que existem movimentos onde se conversa o que tem de similar para poder fazer o ecumenismo, para fazer movimentos da onde se conversa aquilo que eles têm igual. Acredito que precisa se conversar aquilo que eles acreditam ser diferente e entender que tudo que a gente está fazendo ali é para que as pessoas tenham acesso ao amor. Umas tendo mais facilidade que as outras para lidar com o amor e poder distribuir o amor. Através de dividir aquilo que você tem, através de escutar alguém, um coração aflito, porque eu ouvi isso também recentemente e eu acho isso muito verdade. Que o dom da escuta, a escuta é um dom. Quanto do seu tempo você está dedicando para falar ou para ouvir quem você ama? É isso aí, botar o coração para conversar. Sim, muito, muito lindo tudo isso que você falou. E a doação, né, Vi, não é só doar uma coisa material, é isso que você falou, você pode doar o seu ouvido, você pode doar, podia doar o seu abraço, agora não tanto, mas você pode doar o seu abraço virtual, você pode doar o seu tempo, né, que é tão valioso quanto qualquer outra coisa material, né? Não tem nem o que Sim. falar. E aí, entrando nessa de que você até falou, né, que tem grupos específicos da igreja e tudo mais. Como você vê a igreja católica com relação à diversidade de preferência sexual, que é o que foi o tema da semana também. E como você vê, como você viu, como é para você, como foi para você nesse caminho? Então, é assim, eu vou falar muito de opinião própria, né? Porque eu não posso entrar naquilo, eu não posso querer entrar e desrespeitar aquilo, Generalizar, é. generalizar. E o que eu vejo é que tem essas. Jesus, vamos lá. Jesus, para mim, ele é o cara que ele tava lá no meio das prostitutas, dos ladrão, tava no meio da galera barra pesada e tava levando uma palavra de esperança para quem já tinha perdido esperança. E às vezes as pessoas se apegam muito ao Antigo Testamento, aquele Deus cruel, aquele Deus que castiga, aquele Deus que se você errar, ele vai trazer um dilúvio, ele não vai ser coisa pouca, sabe? Vamos encher isso aqui tudo de água.
Entendeu? As pessoas acabam se prendendo demais a esse Deus que castiga. E com, eu acredito que com a vinda de Jesus, com a vinda desse filho, porque eu tenho muito dessa religiosidade cristã, ele vem trazer uma coisa mais da consequência daquilo, das suas escolhas. Consequência das suas escolhas. Então, pensar com carinho nas suas escolhas, pensar que o seu direito acaba quando o seu direito só acaba quando o do outro começa. E com relação à religião, aceitar o diferente, eles estão ainda limitados um pouco a esse Deus que castiga, a uma palavra onde falava muito sobre controle de natalidade pela não prática, para não praticar o sexo, aonde o coito, né, é praticado para se ter, com a única finalidade de gerar progenitores. E a gente está falando disso, gente, de uma época em que a mulher era coisa, né? A gente era. Tudo era uma posse, uma pertence. Os filhos, os escravos e as mulheres. A gente tá falando de uma época onde, recentemente, nos anos 50, a mulher ganhou o direito de poder viajar aí sem autorização por escrito do pai ou responsável do sexo masculino. Então, quando a gente olha para isso, eu entendo, eu chego a entender por que, por exemplo, se cria outras vertentes para o cristianismo. Porque, poxa, o que Jesus falou é muito da hora, não dá para jogar isso para fora, assim, sabe? Deixar isso de lado. Não dá, então vai combinar o quê? Essa coisa boa, toda essa coisa boa que ele deixou junto com a nossa realidade, entende? Não deixar de buscar essa santidade, e a santidade está pautada no bem ao próximo, em fazer o bem para si mesmo, em estar engajado em fazer do mundo um mundo melhor. E o que é o mundo? São as pessoas. São os animais, é o planeta, lá vou eu, né? Falando de modo geral, mas é fazer o bem sem olhar a quem. É praticar, se entender como uma ferramenta de coisa boa. Desde um prato de comida que você saiba preparar, ou se dispor a entregar. São tantos movimentos, assim, onde você pensa em pessoas que não estão no seu núcleo familiar. E uma vez que você começa a colocar limites no amor, que é o motivo maior para mover muita coisa, se não é amor ao próximo, é amor a você mesmo, amor ao seu bichinho. Tudo pode ser um ótimo motivo, mas tudo está pautado no bem-querer. E quando você coloca limite no bem-querer, acontece isso, as pessoas começam a se deslocar, as pessoas começam a se afastar, as pessoas não conseguem se encontrar. Então, eu, assim, não conheço ninguém que consiga viver a religiosidade plena do cristianismo católico, de outras vertentes, de outras portas, né? De outras doutrinas, que seja cristã, viver na sua plenitude, sendo homossexual, por exemplo. A não ser que você se abstenha de viver, de encontrar um amor do mesmo sexo. Então, ou você vai se dedicar única e exclusivamente às outras pessoas e se abster disso que você é. E o que eu não concordo, porque eu também não concordo em pensar assim, já que não gosta de mulher, já que não gosta de homem, vai dedicar sua vida à vida religiosa, né? Que é se tornar sacerdote. Não acho isso uma saída. O sacerdócio, a dedicação à vida religiosa, assim, onde você vai virar freira, padre, parari, parará, é quando você, de fato, sublima isso, porque é humana essa atração que a gente sente, sublima isso por entender que
essa paixão maior, esse amor maior que você tem é no dedicar-se a exercer a religião. E não porque você gosta de homem ou gosta de mulher e não tem saída porque a doutrina não deixa você Sim. ficar com um homem ou ficar com uma mulher, uma pessoa do mesmo sexo. Então, a escolha tem que ser por atração àquela vida, por entender que aquilo conversa com o seu interior. Porque senão você não vai ter nada de bom para levar para as outras pessoas. E foi o que aconteceu quando eu me enxerguei, quando eu me vi apaixonadíssima pela minha esposa. E não tinha saída. Era tipo assim, eu vivia a minha religiosidade dentro de casa, sem poder viver em comum unidade com os demais, por não me sentir aceita. Eu acredito que isso vai mudar quando existir esse respeito ao bem-querer. Respeito ao amar, ao você querer bem ao próximo, ao ponto de... É isso, o amor não tem razão, gente. É um bicho muito sem razão. Se a gente vai olhar na Bíblia, ele é paciente, bom, compassivo. Gente, se quem consegue ser tudo isso aí, só o amor. E tá atrelado à fé. Você tem que acreditar, você tem que botar a crença naquilo que você não consegue enxergar com seus olhos. Por isso eu não consegui mais continuar, mas eu me identifico muito. Eu e Nossa Senhora, nós é assim. Quem me conhece de perto sabe. É aquele negócio de recorrer à mãe. Eu tenho muito essa mãezinha minha. E tudo que eu aprendi foi muito valioso, porque me tirou de um processo, de uma tendência a processos depressivos da adolescência, que, assim, não teria outra coisa que conseguiria me tirar daquele que é um vício, né, gente? Um vício que é esse negócio de se autodepreciar, se auto-sabotar na adolescência. Esses vícios, Chega a ser até vícios de jovem. vícios e jovens. Mas, Essas pequenas autossabotagens. é, E só entendendo que tem essa força maior, esse Deus maior, que daria reinos por mim, deu a vida por mim e apanhou bastante. É isso. Que conseguiu me tirar desse vórtice que estava me puxando para uma possível, sabe? Uma depressão, uma pessoa chateada, entende? sim. Entendo. E Vi, você falou muita coisa legal, muita coisa muito bonita também, né? E acho que é essa. Aí você falou a palavra fé, e a palavra fé também é algo que a gente já atrela à religião, né? Mas não é necessariamente só isso. Você tem que ter fé em Deus, no Deus Papai Noel, como diz a mãe Marina, né? Que a gente imagina que Deus é um senhor que tá lá julgando, né? Você foi bem, você foi mal. É Não. a fé no. É o acreditar. A fé é acreditar em algo que você não vê. E aí, o amor, você tem que ter fé no amor, né? Porque realmente ele é tudo isso que você disse. Aí a Nath falou que tem muitas crenças que interferem. Tem, né? Não tem jeito. Voltando lá pro Teta Healing, tudo é crença, né? E, e tem as crenças que a gente tem desde criança, né? Porque vem da família, vem da história, vem da televisão, vem de tudo. E a crença vem muito do que te ensinam, do que você vê e do que você absorve e internaliza. Né? Aquilo Sim. está dentro de você. A sua crença é sua e o Teta Healing pode substituir. Mas Acreditem, gente, acreditem. Já deu uma substituída boa aqui nas coisas. Deu uma substituída boa. e Mas aí, basicamente é você pensar que tudo que acontece na sua vida, inclusive as coisas ruins, era algo que você precisava tirar dali, entende? Uma vez, um amigo meu falou que assim, até da bosta a gente pode fazer adubo. E aí, o que você vai fazer com seus erros? O que você vai fazer com os erros que você enxerga?
Exato. Hoje eu vejo assim, eu vejo muito um Deus lá em cima sentado, olha pra mim de vez em quando e fala, ô filha, você não respirou, esqueceu de respirar de novo, né? Olha, 10 segundos se você tivesse respirado. É isso, É, gente. é É muito, isso. é Eu muito não isso. penso num Deus que julga, eu penso num Deus que é que nem você pensar assim, tem o joio e o trigo na sua vida, tá aquela plantação enorme, vai ter erva daninha, e você vai ter que saber separar para trazer o alimento para você. Você vai ter que deixar crescer. Tá tudo lá, é tudo semente, você vai ter que deixar crescer. E aí, quando chegar no tempo da colheita, no tempo certo de você tomar uma decisão, você vai ter que separar o que é alimento, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz crescer, que faz crescer a quem está perto de você, e, e aquilo que realmente é nocivo, que é veneno, que não serve. Que é isso, vai virar adubo para crescer outras coisas boas. Sim, a Mari falou que Deus é abraço. Eu É, ia falar alguma coisa, eu esqueci, relacionada a isso. Mas voltando ao outro pensamento que eu tava, da crença, né? Vem muito do que a gente vê e do que a gente sabe que existe. Então, falando de corpo contente, a ideia é mostrar para as pessoas coisas que elas talvez não saibam que existe. Né? E eu estava vendo um post hoje da Alexandra, do Alexandrismo lá, falando sobre ela ter se descoberto lésbica com 29 anos e se julgar e se achar burra por isso, mas que depois ela viu que ela não via isso, ela não sabia que era uma possibilidade, né? Porque isso não é ainda normalizado como deveria, né? Isso não faz parte. Eu acho que não se ensina o amor como sendo isso tudo que você falou, como uma coisa que tem que ser incondicional, é um sentimento bonito que precisa ser cultivado independente, né? De cor, de sexo, de preferência, de reino animal, mineral, vegetal, enfim. É muito amplo. E muitas vezes a gente não tem todas essas coisas à mostra, né? A gente não sabe que há uma possibilidade, a gente não sabe que existe. Então isso é muito complexo, né? E a igreja vem de uma questão de dominação, de mostrar o que eles querem, de mostrar o que eles acham que é válido, o que eles acham que é certo. E aí o meu pai comentou ali que em comunidade sempre tem alguém que quer mandar mais que o outro, né? E aí fica nessa questão do poder, né, da igreja, dessa manipulação, enfim. Ele tá escrevendo aqui. É escolherem e assumir as consequências no que se ganha e no que se perde. A vida são escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Então você pode escolher não olhar para dentro e seguir a sua vida no automático, na loucura. nossa. E aí, Gente, uma hora, provavelmente essa ficha cai, porque muito do que eu estava lendo sobre isso, sobre a espiritualidade e a religião, é que a gente busca, a gente busca um sentido para a vida e um entendimento da morte, porque a gente não sabe, né? Teoricamente, a gente tem teorias, a gente tem as religiões que explicam de diversas maneiras o que acontece quando morre. Mas ninguém volta mesmo ali, né? Tipo, opa, morri e voltei. Tem aquelas experiências de quase morte, né? Que o pessoal dá uma morridinha e volta. Mas ninguém, né, fala, fui lá, morri, foi assim e voltei. Nas religiões isso existe, mas no nosso dia a dia não é muito comum, né? Não tem nenhum amigo que morreu e voltou para contar a história. tem uns 12 aí apóstolos que tem alguma coisa para falar sobre isso. Mas a gente discute isso em outro momento. Vamos tocar aqui. Então, é isso, aí vai do acreditar, né? É, Na sua crença. Aí vai exato. da sua crença. Eu tenho acreditado bastante na Umbanda e eles têm conseguiu me convencer da gênese da criação, né? Porque é sempre tá, beleza.
dinossauro, né? Dinossauro, Big Bang, dilúvio, tá? E aí? Minha pergunta é sempre, e antes? E antes? E, E e, antes? E, tipo, o que é nada? Existe nada, né? Aí entra na explosão da mente. Fiz de... aí pra entra naquele entender famoso que... buraco escuro. Eu acredito que a fé é justamente isso. A fé não é deixar de questionar, mas é você acreditar que mesmo com todos os porquês que não tem resposta ou que às vezes não vai ter sentido para as respostas que você ouvir, você não vai deixar de exercer a espiritualidade por conta disso. Você não vai deixar de fazer o bem, você não vai deixar de usar uma velinha lá para mentalizar a pessoa que você ama, para que ela esteja tudo bem com ela. Você não vai deixar isso de lado. O poder a intenção que você tem de fazer o bem para o outro se anule pelos porquês que você não consegue responder. É aí que entra a fé. Uma hora, eu acredito mesmo que uma hora, um dia, um belo dia, vai fazer sentido. Alguém do lado de lá talvez venha aqui e me conte algumas coisas, ou não. Enquanto isso, eu não vou deixar de sentir isso que eu sinto, ou questionar isso, o bom, o lado bom que a religião, que exercer a espiritualidade em todas as vertentes de religião das quais eu exerço hoje, essas coisas boas, anular isso de bom que trouxe, que veio, né? Esse é o famoso joio do trigo. O joio sempre vai ser aquela dúvida, vai ser aquele, mas essa pergunta não está respondida. Mas ela vai servir como alimento, como combustível para você seguir mais um dia e mais um dia e mais um dia, até que em um momento vai fazer sentido. A fé é isso, é você esperar sempre o dia de amanhã para as coisas que não fizeram sentido hoje. Do mesmo jeito que a gente alcançou o sentido para muita coisa que quando a gente era jovem, a gente jamais. Eu, Vilma, 34 anos, casada com uma mulher sem filhos, feito faculdade. Não, gente. A escola está dizendo aqui que eu vou ser recepcionista e vou ter pelo menos 3 filhos. Entendeu? E foram crenças limitantes. Voltando no Teta Healing. Falem com a sua Teta Healing mais próxima. Falando sobre crenças limitantes, enquanto a gente não tem ferramentas, já tem várias batalhas que a gente tem que lutar arduamente para derrubar algumas crenças. Às vezes por condição onde você nasceu, às vezes por as crenças que os seus pais trouxeram para você. E aí já tem algumas que você vai ter que, no começo, nos primeiros momentos da sua vida, você vai ter que quebrar sozinho, sozinha. Mas se depois disso você tiver ajuda de pessoas que têm. Porque você atrai, as energias se atraem, gente. É muito real isso. Olha, eu já subi e desci muito aquela Augusta, já entrei em cada buraco que podia ter dado muito ruim, mas, gente, muita gente boa passou e passa pela minha vida. E eu acredito muito que é atração, a força da atração. Também passaram pessoas não tão boas, mas passaram, foi passageiro. Já não estão mais aqui. E é isso, é respeitar o tempo das coisas. Então, se teve pessoas ruins, que bom, porque você cresceu, você saiu forte disso. Se tem pessoas boas que passaram, te ensinaram alguma coisa. E se tem pessoas boas agora, vamos viver comemorando essas coisas boas. Vamos olhar um pouco mais esse copo mais cheio do que vazio, né? Já tem muita gente para falar o que falta. Vamos falar do que tem? Exatamente, é isso, Vi. E é muito. Mesmo que, né, você seja uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus nenhum, não acredita em vida após a morte, reencarnação, santo, você pode não acreditar em nada. Nada. Você vai ver
você consegue ver fisicamente essa lei da atração. E mesmo sem ser fisicamente, a gente quer conforto. A gente quer gostoso, a gente não quer se ferrar. Quem que quer se ferrar, gente? Não tem. Eu acho que não tem alguém que queira mesmo, assim, se ferrar. Pode até fingir que quer, mas acho difícil. A gente quer o que é confortável. E por isso a gente vai atrair pessoas que estão compatíveis, né? Estão com a energia compatível, que gostam das mesmas coisas que você. Pode ver aí a sua bolha política, por exemplo, não é mesmo? É, E enfim, e é isso. E acabei falando da política, lembrei de uma outra coisa que eu li, que a espiritualidade, ela abrange tudo, ela está em todos os lugares. Ela vai estar na política, ela vai estar no esporte, ela vai estar na sua profissão, porque é o que você é, né? É o fiozinho que te diferencia do outro, né? Porque a gente é tudo carne, é tudo igual, né? Se for ver, carne e sangue e osso. E é o que temos, né? Mas o que te faz diferente? É o como você age, é o como você sente, é o como você põe isso para fora, o como você se movimenta, né? O que te move, né? que te move. É isso que Perfeito. vai Que fazer te move. que vai fazer a diferença. E eu acho que é muito daí, né? Acho que olhando, se voltando para essa espiritualidade, parando para pensar um pouco sobre o que você sente, como foi o seu dia, o que você sentiu no seu dia de hoje, né? É o viver o presente. Isso que meu pai falou aqui também, é isso. Tudo passa, tanto bom quanto ruim. O que vai te mover a fazer algo com isso, né? A usar como adubo ou a se enterrar de vez? É muito esse caminho, assim, de olhar para essa espiritualidade. É o autoconhecimento, é tudo isso que a gente falou. Consciência, E como você falou várias vezes, a expansão de consciência, que é você entender com maior clareza o que está à sua volta, o que está acontecendo, o movimento das pessoas que estão à sua volta, o seu movimento com aquelas pessoas, até mesmo para você que não acredita em nada, que não exerce a fé. Acreditar em si mesmo eu já acredito que é exercer fé. Acreditar na sua capacidade de leitura do próximo, a sua capacidade de se dedicar para se entender e entender ao próximo. É fé quando você escolhe, por exemplo, exercer uma profissão que não é usual, como, por exemplo, alguma coisa do ramo da medicina. Não, é fé você acreditar que você vai conseguir ser um bom profissional ou uma boa pessoa dentro das suas capacidades. opa! Leves e tênis. Quedas leves e tênis. Perdi uma luz. Aí, mas tá bom, tá dando para ver. E é isso. A fé não vai além de acreditar em algo que está lá distante, lá longe. A fé vai além disso. Vai em você acreditar em você mesmo. No potencial do que é bom em você. Enxergar que isso é muito maior do que as experiências, do que aquelas coisas, aqueles traumas, aquelas dificuldades das experiências ruins na sua vida. Aquilo que pode ter sido libertador para mim pode ter sido um trauma para outra pessoa. Tem que acreditar no que há de bom e já exercer algum tipo de fé. É isso. É isso. Maravilhoso, maravilhosa. Acho que nosso tempo está acabando, porque no fim eu nem sei que horas a gente começou. Mas, Vi, muito, muito obrigada por compartilhar as suas experiências e as suas vivências e o seu sorriso. E é um abraço de longe. E é isso, não tem. É tudo isso que a gente falou e muito mais, né? Que cada um tem para falar e sentir. Vi, tem um recadinho final, um beijo. Tenho. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco, porque é aquela frase, né? Os primeiros ouvidos que escutam são os meus.
Então, ter a oportunidade de falar com o coração aberto, com um coração amoroso para outros corações abertos é raro hoje em dia. Então, eu tenho muito a agradecer pelo convite, pela oportunidade, até porque eu não estou vendendo nada, né, gente? Não estou falando de nenhum talento que possa Sim, ajudar vai outras acabar, pessoas. Vi. 5 segundos. Mas um beijo! Beijo